Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs Brasileiras. Eu sou Vinícius Barreiros e hoje eu quero conversar com vocês acerca do mercado de quadrinhos brasileiros, ou o embrionário mercado de quadrinhos brasileiros. Eu não quero chegar aqui fingindo que eu sou um grande conhecedor de todos os detalhes da história dos quadrinhos no Brasil, mas com uma pesquisa simples no Google você consegue ter uma noção, ter algumas informações que ilustram um quadro, pelo menos do início desse processo. Então tem relatos de quadrinhos no Brasil há muitos anos, coisa de 100 anos para trás. Isso posto, nessa forma que a gente está mais habituado que seria os gibis, o movimento começou lá pelos anos 40 e foi atingir uma massa mais crítica nos anos 60 com o Ziraldo e o Maurício de Souza. Então observando quão populares foram esses autores e suas obras, esperava-se que o mercado fosse aquecer e desse ponto em diante foi só crescendo. No entanto, não aconteceu isso, o que é um movimento bem curioso, O Ziraldo teve sua popularidade com várias IPs e tudo mais, e o Maurício de Souza fez a Turma da Mônica, que é provavelmente o quadrinho brasileiro mais expressivo, uma vez que ele foi lido no Brasil inteiro e foi até exportado ao longo dos anos para fora, Então é um fenômeno muito grande, mas curioso como esse fenômeno tão grande não fundamentou um mercado. Ele fundamentou o império particular do Maurício de Souza, Nada contra o que ele fez, obviamente. Era a obra do cara, era o trabalho dele, deu certo, parabéns para ele. Mas é curioso como isso não criou uma cena, sabe? Não criou um ecossistema, um lugar onde mais pessoas poderiam, criar IPs também e crescer como ele cresceu. Isso não aconteceu. Foi um movimento muito curioso. Então a gente teve quadrinhos por esse período ali, nos 60, 70, 80, e depois basicamente as coisas secaram, por assim dizer. Tinham produções independentes só. Um dos motivos que justifica isso, eu acredito que as editoras pararam de procurar internamente, material para publicar. Porque é um processo um pouco complicado, uma vez que você tem que ter o artista, você tem que ter uma ideia interessante e você tem que marketar isso através de um período específico para que se torne popular, criar produtos que possa usar esses personagens, essas coisas e tudo mais. Então é um processo um pouco lento e as pessoas querem resultados de forma um pouco mais imediata, Portanto, eu penso que as editoras pararam de tentar investir, de olhar para a cena interna e começaram a simplesmente importar, as coisas de fora e publicar aqui. Então nisso eles olharam para o Japão, viram os mangás, olharam para os Estados Unidos, viram os quadrinhos super-heróis, e para a Europa também a produção deles lá, que é muito forte de quadrinhos. Então era muito mais fácil, muito mais cômodo para eles trazer essas IPs de fora que já foram testadas nos seus respectivos mercados e deram certo, do que ficar tentando criar uma coisa do zero aqui, Como foi o processo lá que o próprio Maurício Souza passou e enfim, quem trabalhou nessa época. Só que com isso a gente meio que matou a cena, basicamente. Você tinha pessoas que tinham vontade de fazer quadrinho, eles faziam de forma independente, mas tinham um alcance pífio e, portanto, eles não conseguiam viabilizar uma profissão em cima disso. O que acontecia muitas vezes é que o artista podia ser talentoso, com isso ele conseguia trabalho para fora, ou a pessoa trabalhava no meio editorial, Então ele era um desenhista, quadrinista, e já trabalhava no meio editorial, e com isso ele conseguia, de alguma forma, fazer a publicação dele por alguma editora e mandava o material para fora, que podia participar, de repente, desses circuitos de festivais que tem e até ser premiado, como muitos quadrinhos brasileiros já foram, mesmo que eles não são populares em território brasileiro, que é curioso, Um quadrinho popular fora é premiado, mas aqui ninguém nunca nem leu, Então tem esses movimentos aí, mas isso não fundamentava um mercado. Da mesma forma que vários artistas brasileiros também que têm um trabalho bom, foram trabalhar para fora, na indústria americana, com quadrinhos da Marvel, da DC, No entanto, o sucesso que esses caras obtiveram para suas respectivas carreiras não gerou um efeito para o Brasil, sabe? Não fez uma mudança, não fez com que um mercado começasse a surgir por conta da popularidade desses caras, Então são sempre coisas muito isoladas que não geram um efeito em cadeia que a gente precisava, Então por muitos anos a vontade de fazer quadrinhos existia, mas não existia um lugar para absorver essa produção. Mas o fenômeno da internet, ele criou algumas pontes e começou a conectar as pessoas interessadas nesse meio. Com isso surgiram iniciativas variadas, algumas tentavam imitar o formato Marvel DC, criando super-heróis com universos compartilhados. Outros já se inspiravam mais no formato japonês, Então eles criavam revistas que compilavam obras de vários autores. No entanto, boa parte dessas iniciativas não durou tanto tempo assim. Algumas eram meses, outras anos, De cabeça, uma que eu sei que dura bastante, tá até hoje publicando, inclusive, é a galera do Estúdio Armon, tem várias coisas legais, inclusive o material deles, que vale a pena conferir. Mas essas iniciativas geralmente não vão tão longe porque são processos colaborativos muitas vezes. E é difícil você manter o negócio rodando por muito tempo se não tem um retorno financeiro, se não tem um número de acesso bacana. Enfim, tem vários motivos para justificar porque a galera para, mas infelizmente eles param, Só que além das iniciativas também começaram a surgir plataformas, que é uma coisa um pouco mais interessante porque é descentralizado. Então você tem a plataforma, mas publica quem quiser. Então isso ajuda o negócio a durar mais. Por exemplo, a Flipthrough, que é onde eu publico meu quadrinho Eu Tenho Você, que seria meio que o YouTube dos quadrinhos brasileiros, por assim dizer, Então é um lugar sem burocracia alguma, você faz uma conta, publica seu quadrinho e milhares de pessoas podem acessar. Então esse formato ele é bem interessante, porque, mais uma vez, funcionou com vídeos, Então, de repente, para quadrinhos também pode ser o jeito, uma vez que nós estamos atrasados nessa corrida de fundamentar um mercado de quadrinhos. Então a Flipthrough é o lugar que tem mais acesso, mais número de pessoas usando, mas tem outras plataformas também, tem as zines, logo mais teremos a Caricari,
Daddy, tem a Funktoon. Outra iniciativa interessante também é que tem a Shonen West, que ela veio com a proposta de realmente emular o formato de publicação de mangás do Japão, né? Então não é só um quadrinho com a estética de mangá, é um quadrinho que segue os parâmetros da produção de mangás japonês, né? Então a linha editorial segue várias questões, não é uma plataforma aberta para publicação, então você não chega lá, faz a conta e publica, né? Você vai mandar seu original para eles vão avaliar e entrar em contato se for do interesse deles, né? E aí eles vão organizar a obra para que ela faça sentido perante a ótica de produção japonesa, né? Então em termos de vitrine, a gente não tá mal servido, então tá fácil se expor nesse sentido. Nesse meio tempo também começaram a surgir eventos, mas precisamente me refiro ao Comic Market Brasil, que foi idealizado pelo Thiago Spiked, né, que é um desenhista, empreendedor e youtuber, e quadrinho é uma coisa que ele sempre teve muito estima, ele sempre mexia com quadrinhos também. Mas ele notava a ausência de um mercado e como isso dificultava o processo de você, enfim, trabalhar com isso e mesmo quando você tinha um projeto fazer ele dar certo, fazer ele longe, né, não existia um ecossistema. Então a ideia do Comic Market era criar um ambiente que tivesse todas as frontes necessárias para que um mercado emergisse. Então você tem a parte de profissionalização com masterclass, sabe, com aulas, onde tem várias pessoas aí de segmentos de ilustração que podem ajudar você a se tornar um artista mais completo e depois aplicar isso no seu quadrinho. Você tem a parte de vendas, né, a galera vendendo seus quadrinhos e tudo mais, expondo seus trabalhos lá de fato. E você tem a parte do business, né, que conecta as pessoas com parceiros comerciais. O cara tem um quadrinho, tá, mas ele precisa publicar o quadrinho. Então ele precisa do contato de uma editora, ele precisa conhecer uma editora que saiba fazer quadrinhos para viabilizar, né, o projeto dele. Então você vai juntando as partes ali todas para formar um ecossistema. É uma iniciativa muito interessante. Né? Eu fui na primeira edição do evento, que foi em 2025, né? Eu gostei bastante de estar lá, foi bem bacana. Eu tenho um pouquinho de medo do evento se tornar uma espécie de zoológico de influencer do segmento, né? Espero que isso não aconteça. Se isso acontecer vai ser bem triste, porque eu entendo que o começo do evento ele precisa chamar o máximo de pessoas para se viabilizar, né? Porque tudo isso envolve dinheiro, tudo isso envolve muita grana, muita gente, né? Então precisa se pagar, ser sustentável. Mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho de medo dele acabar dependendo muito de figuras expressivas, né? Mas faz parte do processo. Em última análise temos que tentar e torcer pelo melhor, né? Porque é uma coisa importante e eu senti que deu um gás. A galera ficou animada, a galera ficou mais estimulada com as suas respectivas produções e o futuro dessa cena, né? Só que mais temos várias iniciativas, várias plataformas, né, que funcionam como vitrines para você expor seu trabalho. E agora também o evento anual que junta a galera toda. Eu ainda sinto que a coisa que mais faz falta, que não tá rolando tanto, é financiamento. Que acho que é uma das coisas mais importantes. Porque como é que você produz quadrinho com uma frequência e com qualidade? Você precisa trabalhar com isso de forma integral, né? Que era o que rolou nas indústrias dos outros países, basicamente, né? O mercado de quadrinhos nesses lugares surgiu porque tinha gente financiando a galera para desenhar e produzir. Né? Não foi um negócio tão independente quanto está acontecendo no Brasil. Eu sinto que o Brasil está muito mais, como é que eu posso dizer, menos estruturado, né? Eu até entendo, o Brasil é um país fudido na prática, né? Não é um país bom, não é um país que está dando tudo certo, né? É um país com muitos problemas. Então é natural que algo que é mais supérfluo, por assim dizer, que seria a produção cultural, mas que é uma coisa importante, mas assim, na hierarquia das necessidades das pessoas, o quadrinho não tá lá em cima, né, gente? Convenhamos. Então, naturalmente, é um negócio que é sem estrutura e é defasado e trabalhar com isso é difícil. Mas eu sinto que isso é a coisa que mais faz falta, sabe? O financiamento. Você poder trabalhar de forma integral com o quadrinho, né? Assim você vai, enfim, terminar uma obra mais rapidamente, você vai gastar muito mais tempo com isso e, consequentemente, ficar melhor mais rápido também, né? Que é uma coisa importante, o processo de amadurecimento do artista enquanto um quadrinista, né? Porque uma coisa é você desenhar, outra coisa é você fazer um quadrinho, né? Não é só ilustração, envolve storytelling, envolve várias questões extras que são não óbvias, né? À primeira vista, quando você vai olhar por cima, parece que é só realmente desenhar e botar uns balões ali, mas não, cara, tem mais coisas acontecendo, né? E é complicado porque, assim, por mais que eu falo bolha dos quadrinhos, em números somos até muitas pessoas. E nesse meio parece que ninguém tem grana pra querer financiar iniciativas, sabe? O que acaba emergindo são iniciativas de um ponto de vista mais colaborativo, sabe? Ninguém tá com grana, bicho, tô atrás de gente, vamos se juntar, vou te ajudar, vou te financiar. São pessoas que querem se juntar pra tentar fazer alguma coisa dar certo daqui a alguns anos, né? Isso é um pouquinho triste, mas, sei lá, não tem muito o que fazer, né? Mas é estranho que ninguém desse meio tenha grana. E se tiver, pelo amor de Deus, apareça e ajude as pessoas, porque tem muita gente talentosa precisando de financiamento, né? E nessa linha de financiamento eu chego até a questão das editoras, né? O Brasil tem várias editoras que trabalham especializadas em publicação de mangás, mas eles não estão olhando para a cena independente, o que é uma pena, porque tem muita coisa interessante emergindo e
quem está olhando está tendo resultados. Seria o caso da editora, que é uma editora inclusive nova, né, que é a MPEG, que ela olhou para um dos maiores sucessos da bolha independente, que seria o Sense Life, e decidiu publicar o cara, né? E não é aquela publicação safada onde você me paga e eu te publico. Não. Eles abraçaram a obra e publicaram do bolso deles como se fosse um quadrinho que eles trazem aí de qualquer outro país, né? No caso deles que trabalham com mangá, seria do Japão. Eles abraçaram a obra, publicaram e deu certo, cara. Tem mais de 60 mil cópias do quadrinho em circulação no país inteiro. Isso é, poxa, coisa pra caramba, sabe? São números grandes, maiores que coisa que vem de fora até. Então, eles viram esse potencial, eles abraçaram, e isso é muito importante, isso é muito legal pra cena e pros autores que estão, como eu, aspirando, né, trabalhar com isso de forma integral, né? Porque se essa editora tá interessada e tá fazendo esse trabalho não só com Sense Life, mas com outras obras também, da bolha aí dos quadrinhos, poxa, isso é muito animador, e esse é o futuro, que cada vez eles consigam abraçar mais obras e que outras editoras como eles percebam o potencial que existe na produção nacional, na produção interna aqui, não é só de fora não, gente, tem muita coisa legal já rolando. Observando todo esse movimento, a gente percebe como o mercado de quadrinhos no Brasil está se formando de forma bem particular, né? Não tem nada a ver com o que rolou nos Estados Unidos, muito menos com o que rolou no Japão e na Europa, né? A gente está atrasado pra caramba, nós estamos em outra dinâmica, em outro mundo. Basicamente temos que publicar nossas obras de forma independente online, se virar com marketing para ter o maior número possível de gente lendo. Depois, com esse volume de leitores, a gente consegue tentar converter esse capital social, por assim dizer, numa publicação através de alguma editora que queira abraçar os quadrinhos brasileiros. Então é uma situação bem assim incerta, né? É uma estrutura bem frágil nesse momento, mas é o que nós temos. Mas ao mesmo tempo é muito melhor do que o que tem rolado nos últimos, 20 anos, que ninguém fez basicamente nada. Eram basicamente ilhas muito separadas sem conexão alguma, né? Agora ao menos temos uma espécie de norte. E isso é animador, né? Tem muito trabalho pela frente ainda, sendo bem franco, né? Mas existe um amanhã, aparentemente. Isso é legal. Então é basicamente isso, gente. Deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário para engajar. E comente aí suas impressões, o que você acha enquanto um consumidor ou enquanto um artista sobre o embrionário mercado brasileiro de quadrinhos, né? Até mais!